Eu tô ficando bom nesse negócio da voz. Eu tô ficando bem bom. Ah, deixa eu ver o que o engenheiro mandou aqui pra mim. Psicólogo? Ah, será? Vamos ver. Eita, que lugar mais cheio de livro. Esse psicólogo deve ser bom. Ai, meu Deus do céu. Até minha mulher falou pra mim que a voz é bonita. Ai, te engenhei demais. Deixa eu lá falar com o doutor, peraí. Fala, pessoal. Tudo bom? Cara, eu não tava muito com a intenção de fazer esse vídeo, tá? Porque a gente já falou desse conteúdo e durante uma live eu fiz uma comparação mais próxima do que você vai ver no dia a dia. E eu fiz uma configuração tudo que dá no Ryzen. Agora, eu imagino que as pessoas não estejam vendo a live inteira, porque elas são compridas, né? Elas têm 5, 6, 8 horas. E me parece que uma boa parte das pessoas ficou com a impressão de que o Ryzen 5500 acaba sendo melhor do que um Xeon de uma década atrás, tá? Então, o que a gente tem aqui, tá? A gente vai ter o 5500 com 32 GB de memória, 3200 L16, coisa normal, até que boa, 16 é até bom, tá? Se for para ser honesto. Um SSD de 1 TB aqui nesse caso, tá? E 9060 XT. No outro canto, a gente vai ter o Xeonzão da massa, que vocês já conhecem. Aqui ele acaba tendo mais memória por causa do Quad Channel, mas não é nada que vai influenciar nos benchmarks, tá? O NVMe está com um de 2 TB, tá? Mas ambos são NVMe's bem rápidos e a mesma placa de vídeo. Já deixo aquela ressalva para a galera que conhece o canal, que NVIDIA é muito bom, ela está na frente em algumas coisas como FrameGen e até o resizer, né? O image scaling dela é um pouco superior, mas ela pesa mais para o CPU. Então, em todas essas comparações, que a gente compara CPU mais baratinho, eu sempre vou com a AMD, tá? Não tem nada a ver com o PCIe 3, não é isso. A GPU é mais pesada, tá certo? Então, vamos passar pelo set de benchmarks, tá? Lado a lado. Vocês vão ver, eu ia falar ao vivo, né? É gravado, mas vocês vão ver da forma como eu gravei, sem edição, como ambas as máquinas se comportam numa configuração mediana e mais voltada para o custo-benefício. Então vamos lá para o primeiro. Vamos para o primeiro competitivo que tá da hora. E já estamos lá no BF6, tá? Lado esquerdo a gente vai ter o Ryzen, lado direito o Xeon, tá? Tudo no mínimo, tá? Sem vinheta, sem grain, sem nada. 1080p com FSR no modo performance. Por quê? Porque eu quero que sobre GPU. Vamos entrar no round, vamos ver que bicho que dá nessa comparação. Opa, acabamos de aterrissar simultâneos. Tá vendo aqui, ó? Vou colocar lado a lado aqui, ó. Mandar ladinho a ladinho. Tem que jogar um pouquinho pro lado aqui por causa do carro, mas tudo bem. Opa, passou. Eu não consigo ficar 100% afinado, porque um se vê ou não, mas... Ih, já veio o coleguinha atrapalhar aqui, olha lá, ó. Cara, é imprensa, eu só tô medindo aqui, bicho. Pra que fazer isso? Não tem necessidade. Sabe? Não tem necessidade. Pior que ainda só mata um. Vamos tentar de novo, vai que a gente dá sorte. De novo, parzinho de vaso, vamos ver se a gente consegue andar pra frente aqui. É difícil que é muito agitado, né, mas... Aí, ó. Estamos na mesma cena, basicamente.
Eu não tenho um assistente, tá? Então eu estou mexendo com 3 teclados. E eu tenho preferido gravar assim, mesmo para vídeo, mesmo quando não é live, porque a gente está exatamente no mesmo momento do jogo, no mesmo servidor, no mesmo frame, tá? E vocês vejam que quando eu não dou um overclock maluco, não só de CPU, mas até mais nas memórias, o 5500 não se segura, não. Bom, acho que deu para ter uma ideia. Eu tenho tentado fazer vídeos curtos, tá? E então vamos para o próximo jogo. Então toma, CSzão da massa, Full HD, tudo no mínimo, tá? Para o sindicato não botar defeito. Vamos lá, vamos para o benchmark, vamos ver que bicho que dá nisso aqui. Cliquei em ambos exatamente no mesmo milissegundo, né? Talvez milissegundo seja um pouco de exagero, mas vocês notam que está um pouquinho para trás, né? A nossa câmera aqui da direita, mas tudo bem, faz parte, né? Dá para ter uma ideia da experiência e eu, como bom anfitrião, não vou fazer vocês verem o teste inteiro, não tem necessidade, né? Mais um trechinho para a gente não perder referência. Você veja que a gente está um pouquinho, né? Na câmera da direita a gente está um pouquinho para trás, mas quando não é exatamente o mesmo processador, um processador muito perto, é bem difícil sincronizar. Mas, de novo, estamos exatamente no mesmo momento no tempo, tá? Isso aqui é um teste offline, mas para os testes de jogo online eu acho que é até mais confiável, mais interessante. Vamos puxar para o final, vamos ver o que dá. E já estamos de volta. Média basicamente igual, percentual 1% baixo, né, 1% low, que é mais importante na verdade, 10 frames de diferença, ainda assim eu vou chamar isso de empate, tá certo? Vamos para o próximo, vamos continuar. Vamos continuar que tem mais um que é interessante. PUBGzão da massa, tudo no very low, não é nem no low, DX11, né, avançado, com Full HDzão. Bora lá, vamos saltar, vamos saltar. Já estamos com o nosso comandante no ar. Não sei se eu vou conseguir controlar esse aviãozinho aqui. De verdade, eu vou deixar eles caírem no final do mapa para ver o que a gente consegue aqui, porque meu intuito nunca é jogar e controlar esses caras é bem difícil, sendo meio que ambidestro, com um mouse em cada mão, fica meio difícil. Então eu prefiro deixar eles caírem aqui. Eu estou mais ou menos alinhando a situação. A situação também não é muito boa aí do ponto de vista de performance pro lado vermelho da força, mas estamos aí, né? Estou fazendo esse conteúdo, como eu tinha dito, por questão de um pessoal ter ficado com uma impressão muito errada do 5500, tá? Como eu sempre digo, ele não é um mau produto, é só que existe o Xeon, né? Vamos lá, estamos chegando, quando chega no chão piora, deixa eu resetar as médias aqui para ficar tudo certinho, ó. Um coleguinha tá vendo o outro. Tá bem ok. Vou dar aquele cortezinho aqui, só para cair no chão. Dentro aí do possível, tentei alinhar os bichinhos, tá? Aí eu vou clicar o botão de igual aqui para eles andarem sozinhos e seja o que Deus quiser, tá? Não tá exatamente igual, mas tá bem pertinho. E, né? Tá aí, o frame rate na tela, tem um overlay para vocês curtirem, ambos vão cair na água. E a gente segue para o último jogo, agora um jogo de aventura, no qual o FPS nem conta tanto, né? Já vai ter mais FPS do que a gente necessita. Então vamos lá para o próximo, que tá tudo muito crocante nesse vídeo. Vamos lá no nosso último título, um título levinho, tá? Porte de videogame, bem tranquilo. Full HD, tudo no low, FSR Performance, tá? Para tentar não ter dor de cabeça com o GPU. Deixa eu alinhar os cavalos aqui e a gente solta o teste. Ó, já estamos rodando o joguinho. Stellar Blade, né? Tem
Sempre alguns frames de diferença, mas foi startado exatamente no mesmo modelo, no mesmo momento, né? Dá para ter uma ideia bem boa de performance, né? De novo, né? Jogo de aventura. Você pode ter até um processador mais... Você pode ter um Xeon até mais barato do que esse que está aqui. Esse aqui é um Xeon elitizado, é um Xeon que comumente está mais de R$100, né? Ainda assim, muito mais barato que qualquer coisa nova, né? Porque esses processadores são ex-processadores de data center. Esperar rolar esse comecinho aqui, mas esse jogo aqui para mim, muito claramente, é empate, né? No resumão, eu ia cortar, agora eu não vou cortar. O resumão, CS, o Ryzen vai um pelinho melhor no 1% low, né? Os outros jogos, normalmente o Xeon vai um pouquinho melhor, né? PUBG até que bastante. E aqui, para mim, é quase que empate. O Xeon também está um pouquinho melhor, mas é quase que empate. E eu quis trazer esse panorama para vocês, porque o Ryzen super overclockado melhora, bom, como qualquer coisa tunada, né? O Ryzen super tunado melhora bem, tá? Então é por isso que eu quis mostrar isso para vocês. Não tem nada, obviamente, errado com o Ryzen 5500. É só a questão da gente ter peças usadas de data center com o Xeon, com o 2667 V4 disponível, que te traz um custo-benefício muito melhor. Pelos mesmos dinheiros que você compra só o Ryzen, você compra processador e placa-mãe no Xeon. Tá? Só não compra memória mais, porque a memória está uma loucura. A gente já tinha entrado na loucura das memórias. Tá? Então, se não tivesse quase diferença de preço, eu ia falar, vai na AMD, é uma plataforma mais nova. Mas tem, e é bastante, é bem razoável a diferença. Né? Deixa eles jogarem o bonequinho na tela e a gente vai para as considerações finais. Opa, chegamos no final, ainda, né, tem aquela diferencinha de sync, né, tá um pouquinho para trás, né, mas, cara, para mim aqui é empate. Então acho que tá mais do que na hora para a gente ir para o fechamento, para a gente arrematar esse vídeo passando informação de qualidade e sem viés, né, sem conflito de interesse. Vamos lá. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Xeon versus a M4, né, o processador de entrada. Na verdade tem o 4500, mas o 4500 é pior, tá? Não dá para ir nesse caminho não, mas processador de entrada do AM5, tá? Que consegue mais ou menos que empatar quando não perde, às vezes, para um Xeon aí de 10 anos atrás. Mas o ponto central desse vídeo não é esse. Eu só queria mostrar condensado realmente como é que funciona isso aí, mas o ponto real, principalmente agora com a crise das memórias, é que talvez seja muito difícil de fazer atualização de qualquer plataforma que seja. E no valor que você gasta numa placa boa, a M4, e num 5500, você consegue, sem muito esforço, uma B760 que suporta DDR4, então você consegue ficar com as suas memórias antigas, e um 12400F, que já vai amassar isso aqui tudo, tá? Não tem jeito, ele é melhor. Tá? E ainda mais para frente, se eu quiser colocar um 14600KF, um 14... tudo a mesma coisa. Peraí que eu não tenho um efeito de imagem aqui, só um segundinho. Agora sim, eu tinha estranhado. Você tem um caminho de upgrade muito barato aí. Você continua com as suas DDR4, coloca um processadorzinho de R$500 aí, né, um 12400F, amassa isso aqui tudo, né, e vamos deixar o mercado reagir e o preço de memória, SSD, placa de vídeo cair. É isso aí, pessoal. Não é puxando a sardinha nem para um lado nem para o outro, como eu havia dito antes, é sempre procurando o melhor benefício, sempre procurando o melhor custo. E na live tinha ficado desequilibrada, na live estava com bidai, estava com as coisas da NASA,
no Ryzen e o Xeon tava com memória verdinha, ele tá até agora com memória verdinha, né? Tá com cooler de R$50, memória verdinha, desse jeito. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.